o livro de Gênesis. É o primeiro livro da Bíblia e a sua história se divide em duas partes principais. Os capítulos 1 a 11, que contam a história de Deus e do mundo todo, e os capítulos 12 a 50, que focam na história de Deus e apenas um homem, Abraão, e a sua família. Essas duas partes, elas são conectadas por um elo no início do capítulo 12. E esse esquema nos dá uma pista de como entender a mensagem do livro como um todo e como nos introduz à história completa da Bíblia. Então, o livro começa com Deus pegando a desordem e a escuridão descritas na segunda frase da Bíblia, e através disso, Deus traz ordem, beleza, bondade e faz um mundo onde a vida pode se desenvolver. E Deus forma essas criaturas chamadas humanos, ou Adão em hebraico. Ele os cria em sua própria imagem, o que tem a ver com seu papel e propósito no mundo de Deus. Então, os humanos são feitos para serem um reflexo do caráter de Deus no mundo, e eles são apontados como os representantes de Deus para governar o seu mundo em seu nome, o que em contexto significa aproveitar todo o seu potencial para cuidar e fazer desse local um lugar onde ainda mais vida possa florescer. Deus abençoa os humanos, e essa é uma palavra-chave no livro, e ele lhes dá um jardim, um lugar onde eles podem começar a construir esse novo mundo. O crucial é que os humanos têm uma escolha sobre como eles vão construir esse mundo, e isso é representado pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Até agora, Deus proveu e definiu o que é bom e o que não é bom. Mas agora, Deus deu aos humanos a dignidade e a liberdade de fazer essa escolha. Eles irão confiar na definição de Deus para o bem e o mal, ou eles vão tomar autonomia e definir o que é bom e mal por si mesmos? E a aposta é muito grande. Se rebelar contra Deus é aceitar a morte, porque você está se voltando contra o próprio doador da vida. E isso é representado pela árvore da vida. Bom, no capítulo 3, uma figura misteriosa, uma serpente, entra na história. Nenhuma introdução é dada à serpente, além de que é uma criatura que Deus criou. E fica claro que é uma criatura que se rebelou contra Deus e quer levar os humanos à rebelião e morte também. A serpente conta uma história diferente sobre a árvore e a escolha. Ela diz que tomar conhecimento do bem e do mal não irá trazer morte, mas é, na verdade, o caminho para a vida e para se tornar como Deus. A ironia é trágica, pois nós sabemos que os humanos já são como Deus. Eles foram feitos para refletir a imagem de Deus, mas ao invés de confiar em Deus, os humanos tomam autonomia. Eles tomam conhecimento do bem e do mal para eles mesmos e em um instante toda a história fica fora de controle. A primeira a sofrer as consequências é a relação humana. O homem e a mulher se dão conta do quão vulneráveis eles são. Eles não podem nem confiar um no outro, então eles fazem roupas e escondem seus corpos um do outro. Bom, também a segunda consequência é a intimidade entre Deus e os humanos se perde. Então eles vão e se escondem de Deus. E quando Deus os encontra, eles começam a trocar acusações sobre de quem é a culpa. Nesse momento a história para. E é uma série de pequenos poemas em que Deus declara para a serpente e depois para os humanos as trágicas consequências de suas ações. Deus diz primeiro à serpente que apesar de sua aparente vitória, ela está destinada à derrota, a comer pó. Deus promete que um dia uma semente ou um descendente virá da mulher e irá dar um golpe fatal na cabeça da serpente. O que soa como ótimas notícias, mas a vitória virá com um custo, porque a serpente também irá dar o golpe fatal no calcanhar do descendente, enquanto for esmagada. É uma promessa bem misteriosa sobre esse vencedor ferido. Mas, no decorrer da história até agora, você vê isso como um ato da graça de Deus. Os humanos acabaram de se rebelar, e o que Deus fez? Ele promete resgatá-los. Mas isso não apaga as consequências das decisões dos humanos. Então Deus os informa que todo aspecto da vida deles juntos, em casa, no campo, será cheio de sofrimento e dor por causa da rebelião, levando-os à morte. Daqui a história entra em espiral. Os capítulos 3 a 11 tratam da abrangência do efeito cascata da rebelião humana e das relações humanas entrando em ruptura em todos os níveis. Então vem a história de dois irmãos, Caim e Abel. Caim tinha tanta inveja do seu irmão que queria assassiná-lo. E Deus o alerta para não ceder à tentação, mas ele cede de qualquer forma e o assassina no campo. Então Caim vai e constrói uma cidade onde a violência e a opressão reinam, e isso é otimizado na história de Lameque. Ele é o primeiro homem na Bíblia a ter mais de uma esposa. Ele as acumula como propriedade, e então ele canta uma breve canção sobre como ele é mais violento e vingativo do que Caim jamais foi.
Depois disso, nós temos uma estranha história sobre os filhos de Deus, o que pode se referir a seres angelicais perversos ou pode se referir a antigos reis que diziam ser descendentes de Deus e também, como Lameque, eles acumulavam quantas esposas quisessem e produziam os Nefilins, esses grandes guerreiros da antiguidade. Pera só um pouquinho. Existe ainda uma terceira interpretação para a expressão filhos de Deus aqui em Gênesis 6. Para mim, essa terceira interpretação é a mais coerente, levando em conta o movimento da narrativa em Gênesis. Mas a gente vai explorar isso no próximo vídeo, então não perca. Mas, independente da interpretação que você escolha, o ponto importante que a narrativa quer te mostrar é o seguinte: qualquer que seja a interpretação correta, o ponto é que os humanos estão construindo reinos que enchem o mundo de Deus com violência e ainda mais corrupção. E em resposta, nos é dito que Deus está cheio de pesar. A humanidade está arruinando o seu bom mundo e arruinando uns aos outros. E então, na paixão de proteger a bondade de seu mundo, ele faz uma limpeza na maldade humana através do grande dilúvio. Mas ele protege um humano sem culpa, Noé e sua família. E ele o comissiona como um novo Adão. Ele repete a bênção divina e o comissiona a ir a todo mundo. E nossas esperanças são altas, mas Noé também falha. E também em um jardim. Ele vai e planta uma vinha e se embebeda, e um dos seus filhos, Cam, faz algo vergonhoso para seu pai dentro da tenda. Então nós temos aqui nosso novo Adão, nu e envergonhado, assim como o primeiro. E a situação começa a se deteriorar novamente. Isso tudo leva à fundação da cidade da Babilônia. O povo da antiga Mesopotâmia se reúne com essa nova tecnologia que eles tinham, o tijolo, e eles podem fazer cidades e torres maiores e mais rápido do que qualquer um já havia feito. E eles queriam construir um novo tipo de torre, queriam alcançar aos deuses, e eles construiriam uma grande reputação para eles próprios. É uma imagem da arrogância e rebelião humana, e é a rebelião do jardim em uma escala maior. E então Deus humilha o orgulho deles e os espalha. Esse é um grupo diverso de histórias, mas você pode ver que todos exploram o mesmo ponto básico. Deus continua dando aos humanos a chance de fazer a coisa certa com o seu mundo, e os humanos continuam a arruinar essa chance. As histórias estão fazendo a afirmação de que vivemos num mundo bom e que nós o tornamos mal. De que todos nós escolhemos definir o que é bom e o que é mal por nós mesmos, então todos nós contribuímos para esse mundo de relacionamentos partidos, levando ao conflito, violência e finalmente a morte. Mas há esperança. Deus promete que um dia um descendente virá, e o vencedor ferido que derrotará o mal na raiz. Então, apesar da maldade humana, Deus está determinado a abençoar e resgatar o seu mundo. Então a grande questão claramente é: o que Deus irá fazer? E na próxima história, o Elo oferece a resposta. Mas por enquanto, isso é o que Gênesis 1 a 11 fala. E aí galera, curtiu? Logo mais vai ter os próximos vídeos, mas não se esqueça de curtir aqui embaixo, de se inscrever se você ainda não se inscreveu. Como você ainda não se inscreveu, cara? Vai se inscrever. Deixe seu comentário também, o que achou, se aprendeu alguma coisa, se foi legal pra você, enfim. E também ativa as notificações pra você ficar ligado em tudo que a gente tiver de novidade aqui, beleza? Falou!